Olá, meus caros. Eu sou o professor José Henrique Mouta e durante esta semana nós tivemos oportunidade de trabalhar durante 5 aulas sobre o mandado de segurança. Mandado de segurança, nós que acompanhamos as aulas sabemos que se trata de uma das ações mais importantes do direito constitucional, do direito administrativo e do direito processual. E agora nós começamos o Saber Direito Responde. E hoje nós temos a participação de 2 alunos que estão aqui presentes, a Lara, que é estudante de Direito, e o Guilherme, que é estudante de Ciência Política. E nós vamos ter as condições aqui de debater as perguntas que serão apresentadas pelos alunos e também pelos nossos alunos que mandaram as perguntas pela internet. De imediato, eu registro que é muito importante e é elogiável nós termos um aluno de ciência política nesse debate, que a gente consegue dialogar direito e ciência política. A propósito, o mandado de segurança dialoga, trabalha com ciência política também. Então, é um momento muito especial com a participação dos alunos de direito e de ciência política. Passo a palavra primeiramente para a Lara. Olá, professor Henrique. Eu gostaria de saber se é admitida a multa em caso de desobediência no mandado de segurança. Excelente pergunta, Lara. Realmente, quando se trata de mandado de segurança, seja ele impetrado no primeiro grau ou em tribunais, é de extrema importância a verificação do cumprimento da ordem judicial. Consequentemente, é possível sim a aplicação de multa. Vamos imaginar que haja uma ordem judicial envolvendo um concurso público, a nomeação de um candidato a concurso público, a suspensão de uma licitação ou de algum processo administrativo disciplinar, enfim. As situações são variáveis. Essa decisão judicial liminar, que tem a natureza, a meu ver, de tutela antecipada, necessariamente vai ter a aplicação do 537 do CPC, que se aplica ao mandado de segurança. Então, você pode tranquilamente indicar a possibilidade de aplicação de multa. Não só de multa, eu diria mais, Lara, eu diria que é cabível as medidas atípicas, que hoje tanta gente fala, busca e apreensão de passaporte, carteira de motorista. Por que não caberia esse mandado de segurança? É um tema ainda em aberto que cabe a nossa doutrina e a jurisprudência enfrentar. Cabe a multa. E a quem ela é dirigida? A autoridade coatora? O presidente da comissão de licitação? O secretário de Estado? O ministro de Estado? Ou ao ente público? É essa outra questão que nós tivemos oportunidade de discutir durante as nossas aulas. A jurisprudência é variável. Ora, ela vem indicando que a multa é para a pessoa jurídica e, em alguns casos, a multa é pessoal, porque é o agente público que deveria cumprir a obrigação, lógico, portanto, que a multa deveria incidir sobre a pessoa dele. Mas, repito, é absolutamente discutível. Não é fácil responder essa pergunta a quem é dirigido a multa, mas é mais fácil dizer que cabe a multa. Senão, você não teria como estimular o cumprimento da decisão no mandado de segurança. Então, muito obrigado, Lara, pela sua pergunta. Vamos agora à pergunta do nosso aluno que encaminhou via internet. Meu nome é Carolina Tonello e eu estou no 9º semestre da Faculdade de Direito no Centro Universitário de Brasília, no Distrito Federal. E, professora, eu tenho uma pergunta para o senhor. Qual o objeto do mandado de segurança? Muito obrigado pela pergunta, Carolina. A Carolina pergunta qual é o objeto do mandado de segurança. Extremamente relevante também essa pergunta, muito obrigado. E também trabalhamos nas nossas aulas a discussão de que o objeto principal do mandado de segurança é o controle do ato administrativo típico. O artigo 5º da lei do MS, a 12.016, nos dá essa indicação de que o objeto principal é o controle do ato administrativo, praticado, lógico, pelo poder público, normalmente o poder executivo. Eventualmente você tem ato administrativo pelos demais poderes. Eventualmente também eu posso falar em mandado de segurança contra a decisão judicial, de uma forma bem excepcional, como nós travamos em aula, e também contra ato oriundo do Poder Legislativo, desde também de que tenha conotação de aplicação imediata. Não pode ser contra a lei em tese, já que o mandado de segurança não se confunde com ação de controle de constitucionalidade. Então, lhe respondendo objetivamente, a ação de mandado de segurança objetiva controlar a atividade ativa ou omissiva do poder público ou a atividade de um agente público, que é a autoridade coatora para fins de mandado de segurança. Então, respondemos agora a pergunta da Carolina. Nós temos a presença, como eu falei logo no início, do Guilherme, que é estudante de ciência política e também tem uma indagação a fazer sobre o tema. Olá, professor Henrique. A minha pergunta consiste em por que se exige
um prazo para impetração. Esse prazo é decadencial ou meramente processual? Observem que a pergunta do Guilherme também tem tudo a ver com a nossa aula. Eu digo mais, a primeira aula que nós tratamos da natureza jurídica, nós tratamos da natureza jurídica do mandado de segurança e do diálogo entre o mandado de segurança e uma outra ação, uma ação de procedimento comum, etc. Então, por que se exige prazo? Porque mandado de segurança é uma ação constitucional que gera um procedimento especial. E para isso é necessário que você tenha o direito líquido e certo, que é aquele que independe da discussão probatória. É necessário, além do direito líquido e certo, que você tenha um prazo. 120 dias. Lá na época da lei antiga se discutia que seria inconstitucional esse prazo de 120 dias, mas o Supremo já se manifestou sobre a constitucionalidade desse prazo de 120 dias. A questão é, por que 120 dias? Resposta, porque após os 120 dias, a parte perde, entre aspas, o direito ao procedimento do mandado de segurança, Guilherme. Mas não impede que se mova uma ação de controle contra o ato do poder público de procedimento comum. E aí nós tivemos a oportunidade, como vocês perceberam na aula, de discutir prescrição, decadência. Aqui é decadência do prazo do mandado de segurança, muito mais de aspecto processual, como você perguntou, do que a decadência do cunho material. Decorrido o prazo de 120 dias, não impetrado o mandado de segurança ou decretada a decadência no procedimento do mandado de segurança, o interessado ainda tem aí, em regra, 5 anos, que é o prazo prescricional das ações contra os entes públicos, para demandar a sua ação com procedimento comum. Então, esse prazo, a rigor, não é um prazo ligado ao fundo do direito, e sim ligado ao procedimento do mandado de segurança. Então, inclusive, a gente observou isso na aula, nem deveria ser enquadrado essa decadência no 487 do CPC, deveria ser enquadrado no 485, que você perde o procedimento, mas não perde ainda a possibilidade de discussão do fundo do direito, da eventual ilegalidade ou abuso do direito no ato praticado pelo poder público. Então, Guilherme, muito obrigado pela sua pergunta. Vamos seguindo na pergunta do nosso aluno via internet. Olá, me chamo Samuel Nóbrega, estou no 10º semestre do curso de Direito no Centro Universitário de Brasília. Professor, explique em que consiste o direito líquido e certo. Ele admite prova posterior? Muito obrigado, Samuel, pela sua pergunta. Também uma pergunta muito importante e que nós tivemos oportunidade aqui de enfrentar nas nossas aulas desta semana. Em que consiste o direito líquido e certo? A rigor, a expressão direito líquido e certo, como eu mencionei na pergunta do Guilherme há pouco, ela está muito mais ligada a uma qualificadora do direito subjetivo, ou do direito potestativo, melhor dizendo. Eu tenho a possibilidade de judicializar um objeto em desfavor da fazenda pública. Quando a lei e a Constituição exigem o direito líquido e certo, nada mais é do que a demonstração imediata, sem maior dilação, a expressão é esta mesmo, dilação probatória, ou seja, eu não posso impetrar mandado de segurança requerendo, por exemplo, uma perícia, requerendo, por exemplo, uma produção de prova incidental. Então, o direito líquido e certo, para responder aqui a pergunta do Samuel, está muito mais ligado à prova pré-constituída, que pode ser o quê? A cópia de um processo disciplinar, a cópia de um processo de licitação, a demonstração objetiva de que aquele ato, aquele procedimento, aquela atuação da autoridade coatora violou o direito da parte e que, nesse caso, se torna um direito líquido e certo para fins de mandado de segurança. Agora, se a pessoa tiver dúvida, é obrigado a impetrar mandado de segurança. Ela pode levar ao judiciário, levar ao sistema de justiça a mesma discussão via procedimento comum. Mas, havendo autoridade coatora, prova pré-constituída, leia-se direito líquido e certo, e o prazo de 120 dias, a parte pode optar por um procedimento mais rápido, que é o procedimento do mandado de segurança, cuja competência, nós tivemos oportunidade também de falar sobre isso, vai depender de quem é a autoridade coatora. Qualquer órgão do Poder Judiciário Nacional tem competência para julgar mandado de segurança. A competência, a rigor, é fixada pela autoridade coatora. Pode ser o Supremo, STJ, TJ, TRF, TRT, TRE, TSE,
turma recursal de juizado especial. A autoridade indica a competência. E a minha obrigação é a demonstração do direito líquido e certo, que é a pergunta do Samuel. Ou seja, a demonstração que os fatos estão amadurecidos e que não necessitam, esses fatos, de maior prova ou de prova incidental. Eles já estão demonstrados na petição inicial. Ok? Como diz a lei e como exige o nosso Constituinte e a Lei 12.016. Então, muito obrigado também por essa pergunta do Samuel e a gente retorna para a Lara. Lara, vamos de novo lhe ouvir. Sua pergunta. Professor, e o agravo de instrumento no mandado de segurança, ele está previsto no rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil? Essa pergunta é pergunta também extremamente polêmica. Tem várias perguntas numa só. Eu poderia aqui discorrer sobre o 1015 e aí a gente teria que enfrentar se o rol do artigo 1015, agravo de instrumento de recorribilidade imediata das interlocutórias, se o rol é taxativo ou se o rol é taxativo mitigado. Rapidamente falando, o STJ se manifestou desde 2018, final de 2018, no julgamento em recurso repetitivo, que aquele rol das situações agraváveis, ele é taxativo mitigado. Você que está me assistindo, a própria Lara, o Guilherme que estão aqui, pode depois procurar esse julgamento em repetitivo que indicou que o rol é mitigado. Então, situações jurídicas de urgência que não estejam ali, cuja recorribilidade posterior se torne inócua, essas situações podem ser objeto de agravo de instrumento. Agora, o mandado de segurança não está ali no rol. Contudo, a lei do mandado de segurança prevê agravo. Então, se, por exemplo, eu tiver um mandado de segurança em primeiro grau de jurisdição, com tutela provisória concedida, é cabível o agravo de instrumento pelo 1015, que fala da tutela provisória, é cabível o agravo de instrumento pela Lei 12.016. Agora, tem uma novidade, que nós tratamos em aula. Após a 12.016, houve uma alteração legislativa mais recente que permite o agravo interno contra a decisão de desembargador ou contra a decisão de relator de tribunal. Então, vamos imaginar que eu impetre mandado de segurança junto ao Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, em razão da competência originária desses tribunais. A decisão monocrática ou unipessoal deste desembargador, concedendo a tutela provisória requerida no MS, não estará sujeita a agravo de instrumento, como foi a pergunta da Lara. A pergunta da Lara está ligada à decisão de primeiro grau. Como é de decisão de tribunal, a decisão está sujeita a agravo interno. E a lei posterior à lei do mandado de segurança, ela prevê não só o agravo interno, como ela prevê sustentação oral. Então, caberia, além do agravo de instrumento de primeiro para o tribunal, também caberia agravo interno se o MS for originário de tribunal. E tanto lá quanto aqui, caberia e cabe na prática sustentação oral. Sustentação oral em agravo de instrumento. Porque, neste caso, nós estamos diante de uma tutela provisória concedida no primeiro grau ou sustentação oral no tribunal, porque nós estamos diante de um agravo interno concedido em sede de mandado de segurança de competência de tribunal. Então, respondendo objetivamente, é cabível sim, primeiro, que o rol do 1015, segundo a interpretação em repetitivo do STJ, ele é um rol taxativo mitigado. E segundo, porque se for concedida uma tutela provisória, se enquadra diretamente ali no 1015, que tem a hipótese, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória de primeiro grau. Bom, assim chegamos à primeira parte do nosso Saber Direito Responde. Vamos fazer um intervalo e retornamos na sequência para o segundo bloco de perguntas dos nossos alunos. Até já. Olá, meus caros. Retornamos para o segundo bloco de perguntas do Saber Direito Responde. Lembrando que nós estamos tratando do tema mandado de segurança. Eu, professor Henrique Mouta, estive essa semana toda gravando aulas sobre o tema. Então, nós temos aqui presencialmente 2 alunos e estamos contando com participação de alguns alunos que mandaram perguntas pela internet. Continuando os debates e as perguntas extremamente interessantes que os nossos alunos estão fazendo, passo a palavra agora ao Guilherme para fazer a sua indagação. Professor, em que consiste o ato de trato sucessivo e como é contado o prazo? Bom, também extremamente importante a pergunta do Guilherme e é necessário então a gente fazer uma revisão do que foi trabalhado em sala de aula. Ele fez a seguinte pergunta: o que é um ato de trato sucessivo?
E essa expressão trato sucessivo, ela é uma expressão muito comum em alguns institutos jurídicos, como alimentos, aluguéis, ou seja, situações jurídicas que se renovam com o passar do tempo. Normalmente se renovam mês a mês. Então, como é que eu posso contar o prazo de 120 dias quando o ato que supostamente viola o direito líquido e certo do impetrante, ele se renova a cada mês? Como assim, professor? Não se preocupe, o exemplo é simples. Vamos imaginar que, por um ato abusivo da autoridade coatora, tenha sido retirado da sua parcela vencimental, servidor público, portanto, um direito que ele tenha adquirido por um cargo em comissão que ele exerceu há algum tempo atrás, incorporou essa parcela, que essa incorporação hoje ela não existe mais, mas ele incorporou na época que tinha que incorporar. Então, tem lá no contra-cheque dele, incorporação de 20% da função ou do cargo que ele exerceu. Vamos imaginar que essa autoridade coatora, no mês de janeiro, por exemplo, de um ano, resolva retirar essa parcela, dizendo que ninguém vai ter mais direito a ela. Qual é o prazo para mandado de segurança? A rigor, se trata de parcela que se renova. Retirada em janeiro, fevereiro retorna, o mesmo ato coator, março ocorre de novo o mesmo ato coator, abril de novo, enfim, isso é trato sucessivo. Como é que se deve entender a contagem de prazo? Existe o ato único, de efeito continuado, por exemplo, uma adjudicação de uma licitação ou a demissão de um servidor público, ato único. Então, o ato único, se você quiser contar os 120 dias, ele conta de uma só vez. E lembre o que eu falei na aula, o prazo é prazo contínuo, não é prazo em dias úteis. Ele vai contar no Carnaval, na Semana Santa, etc. E aí vai fixar uma só vez os 120 dias. Agora, se for trato sucessivo, como é que se deve entender? A cada mês há uma nova violação ao direito. Então, a cada mês, novamente se conta os 120 dias. Isso não quer dizer que eu estou estimulando a pessoa a impetrar 5 anos depois, não. Quanto mais tempo a pessoa demorar para impetrar, maior será, ou menor será, na verdade, o objeto litigioso desse mandado de segurança. Quanto mais rápido ela impetrar, ela vai poder discutir maior número de parcelas. Então, não é porque é trato sucessivo que eu vou impetrar daqui a um ano. Se eu impetrar daqui a um ano, o objeto litigioso é daqui a um ano em diante. Então, Guilherme, trato sucessivo é aquele que se renova a cada mês e que, em tese, portanto, a cada mês há uma nova violação e o prazo volta a contar. Mas isso não significa que a parte que tem urgência, por isso optou pelo mandado de segurança, não tenha também urgência na sua impetração. Quanto mais rápido ela impetrar, mais ela encaminha para o objeto da decisão judicial os meses que aquele valor, do meu exemplo das parcelas que foram incorporadas, aqueles valores não foram, que estão sendo discutidos judicialmente. Então, trato sucessivo se renova, mas eu sempre aconselho a impetrar logo. Quanto mais rápido, melhor. Respondida a pergunta do Guilherme, vamos a outra pergunta dos nossos alunos pela internet. De quem é a legitimidade primária para o mandato de segurança? E o decorrente previsto no artigo 3º da Lei de Mandato de Segurança? A pergunta do Samuel também é extremamente interessante. Aconselho você que está me assistindo e aos que estão aqui, deem uma olhada no artigo 3º da lei, porque essa hipótese que ele está dizendo é a seguinte: é possível impetrar mandado de segurança quando você tem logo o direito violado, ou você pode ser o terceiro, logo em sequência, que é o chamado mandado de segurança pelo terceiro, imediatamente que tem um ato violado. Como é que funciona? Eu sempre gosto de dar o exemplo do concurso público. Vamos imaginar que eu tenha um concurso público com uma vaga e tenha 3 aprovados. A rigor, ultrapassado o prazo de nomeação, prazo normalmente de 2 anos, e não sendo nomeado, em tese, pelo menos, vamos discutir isso judicialmente, o direito líquido e certo à nomeação é o do primeiro lugar, que é uma vaga. Ele é o chamado direito, ele é o detentor do direito líquido e certo originário. O segundo lugar, ele não tem direito líquido e certo originário porque é uma vaga, mas ele tem direito líquido e certo derivado. Ou seja, se o primeiro lugar não quiser, for nomeado, não tomar posse ou algo parecido, respondendo aqui a vocês, automaticamente esse direito passa para o segundo lugar. Ele é chamado de detentor do direito líquido e certo decorrente. Então, o artigo 3º, ele trata que, primeiro, quem tem
legitimidade é aquele que tem o direito violado imediatamente, mas o segundo lugar, ou o derivado, poderá adotar um procedimento para notificar o primeiro, chamando a atenção para ele impetrar. Se ele não impetrar, o segundo lugar pode impetrar em seu nome, como nós falamos na aula. Isso é uma hipótese de substituição processual. O segundo lugar impetra em nome próprio na defesa do interesse do primeiro lugar. Qual é o que ele quer, na verdade? Que o primeiro lugar seja nomeado e não tome posse. E automaticamente a vaga passará para o segundo lugar. É essa a sistemática tratada nesse artigo 3º que foi mencionado pelo Samuel. Direito líquido e certo originário é o que tem o direito violado imediatamente, e direito líquido e certo derivado é aquele que está, como no concurso público ou numa licitação, na etapa ou na posição imediatamente posterior àquele que tem o direito líquido e certo originário. É uma situação bem interessante e que merece uma atenção de todos nós. Respondida a pergunta do Samuel, vamos devolver a palavra para a Lara para a sua nova indagação. Professor, gostaria de saber qual é a diferença entre o recurso ordinário e o recurso especial do STJ. Bom, também uma pergunta de extrema importância prática. E nós tivemos oportunidade de discutir isso durante o nosso curso. O aluno, o candidato, o concurseiro, o profissional, enfim, tem que ter muito cuidado com a esfera recursal do mandado de segurança. Especialmente quando ele é impetrado em tribunal. Porque se ele é impetrado no primeiro grau de jurisdição, se ele é impetrado na vara federal ou na vara de fazenda do tribunal local, não há problema nenhum, porque o recurso ou é agravo de instrumento, como foi feita a pergunta anteriormente, ou é apelação. Agora, se o mandado de segurança foi impetrado em tribunal, qualquer tribunal de justiça regional federal, TRT, TRE, TSE, STJ, STF, você vai ter uma variação recursal. Então, vou dar um exemplo, mandado de segurança impetrado no TJDF. Autoridade coatora, portanto, puxa a competência originária para o TJ do Distrito Federal e Território, DFT. Se for dada uma liminar, se for concedida uma liminar, agravo interno. Se for resolvido o mandado de segurança monocraticamente pelo desembargador distrital, agravo interno. Se você tiver um acórdão, ou seja, julgamento colegiado, não esqueça disso, não é obrigatório o julgamento colegiado, cada vez mais nós temos ações originárias e recursos nos tribunais Brasil afora decididos unipessoalmente ou monocraticamente. Mas vamos imaginar que eu tenha um acórdão, o TJDF, concedeu a segurança. Conceder a segurança, lembre das nossas aulas, significa procedência. Ou o TJDF denegou a segurança. Denegar a segurança significa improcedência. Como se trata de uma ação constitucional, um instrumento constitucional de controle, o recurso é variável. Se for denegada a segurança, ou no habeas corpus igualzinho, o habeas corpus, o raciocínio é o mesmo, a chamada jurisdição ordinária não está exaurida. Ou seja, TJDF denegou a segurança, o derrotado impetrante. Ainda tem mais uma instância de jurisdição ordinária, sem as restrições que você sabe do RESP e do RE. Então, cabe ROMS ou RMS contra as decisões denegatórias. Isso está na Constituição, no caso do STJ, que foi a pergunta da Lara, 105, inciso 2, para o STJ, 102, inciso 2, para o Supremo. Então, cabe ROMS e no CPC também tem lá recurso ao STJ e ao STF. O primeiro recurso é o RO. Cabe RO ou RMS, decisões denegatórias. Então, no meu exemplo, competência originária do TJDF, denegatório por acórdão, denegada a segurança por acórdão, o impetrante tem mais uma instância ordinária. Pode levar direito local, pode levar tudo. É o RMS por STJ. Por outro lado, se a decisão for concessiva da segurança, ou seja, se o TJ concedeu, realmente reconheceu que o ato é violador a direito líquido e certo, realmente verificou que o impetrante tem razão e que, portanto, mandou anular o ato, nomear o candidato, reintegrar o servidor que foi demitido ou anular uma licitação, não importa o objeto do mandado de segurança. Se for concedida a ordem, está exaurida a instância ordinária. Cabe o quê? Depende do caso concreto. Se o objeto de discussão for direito local, matéria fática, não cabe nada.
Se tiver matéria federal, cabe RESP. Se tiver repercussão geral e violação de dispositivo constitucional, cabe RE. Não cabe RO nos casos de concessão de segurança. Só cabe RO nos casos de denegação de segurança. Como a pergunta da Lara foi para o STJ, eu só estou raciocinando o STJ, mas se eu estiver olhando um mandado de segurança originário do STJ, a mesma discussão vai ser travada para o Supremo. Ou vai ser objeto de RMS para o Supremo, ou vai ser objeto de RE para o Supremo, dependendo do resultado. Então, denegada a segurança no TJ, mais uma chance para o impetrante. RMS para o STJ. For concedida a segurança, exaurida a jurisdição ordinária, vai a Fazenda Pública, no caso que é a RE no MS, vai tentar verificar a possibilidade do RESP e do RE, lembrando que são recursos de cognição restrita, tem que ter requisitos específicos que você sabe e não é especificamente o objeto da nossa aula, mas repercussão geral, violação direta, etc. Essa é a resposta objetiva, dentro do possível, para a pergunta da Lara. A gente ainda tem uma outra pergunta de aluna pela internet. Vamos lá. É possível controlar o mérito do ato administrativo? Carolina, outra pergunta que também não tem, esta não tem resposta objetiva mesmo. Pergunta da Carolina: é possível controlar o mérito do ato administrativo? Esse controle que ela está indicando aqui é controle jurisdicional. E esse controle não necessariamente é via mandado de segurança. Poderia ser em qualquer outra ação. Poderia ser uma ação anulatória, poderia ser uma ação de revisão do ato administrativo. A discussão é muito além do mandado de segurança. A pergunta a rigor é: uma vez provocada a jurisdição, ela pode revisitar o mérito do ato que está sendo impugnado? Resposta: dificílima. Porque, a rigor, se a gente buscar a origem do controle judicial dos atos administrativos, esse controle sempre foi pautado no controle de legalidade. Então, anula por vício de legalidade, anula por abuso de poder, anula por desvio de função, anula por abuso de autoridade. Então, sempre houve uma tradição de se discutir que o controle era de legalidade. Por outro lado, nós estamos evoluindo na ideia de separação de poderes. Isso, a discussão é de separação de poderes. Até que ponto, lembrando da ciência política aqui, do Guilherme, até que ponto esse judiciário pode intervir na esfera de mérito do outro poder? Ele vai ser provocado. Ele pode adentrar na discussão de escolha do ato praticado pelo outro poder? Resposta complicada, mas para não ficar em cima do muro, eu posso dizer para vocês que esse conceito de controle apenas de legalidade está cada vez mais sendo esse conceito rediscutido, quando se dialoga com princípios constitucionais: proporcionalidade, moralidade, conveniência, oportunidade, prejuízo e por aí vai. Então, se revisa esse limite operacional do controle de legalidade, para, sim, quando for o caso, se visualizar o mérito e se chegar à conclusão de que houve desvio dos princípios constitucionais. E, com isso, sendo passível de controle judicial. Uma pergunta difícil, que o nosso tempo não vai permitir um diálogo maior, mas fica com essa indicação de evolução. E estamos encerrando o nosso Saber Direito Responde. Eu quero agradecer a presença da Lara, a presença do Guilherme, a presença dos nossos alunos que tiveram aí a participação pela internet, agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui na TV Justiça, nessas 5 aulas e mais o debate que tive com a Mariana e agora aqui o Saber Direito Responde. Para mim foi um motivo de muita honra e desejo a vocês bons estudos, boas reflexões e, principalmente, vamos pensar e cada vez mais melhorar a aplicação do direito nos nossos casos concretos e evoluir no pensamento jurídico. Esse é o desejo de qualquer um professor e esse desejo também é meu. Agradeço a oportunidade, desejo saúde, felicidades e bons estudos a todos vocês. Até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela.
Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.